Era uma noite serena em Belo Horizonte, com a brisa suave acariciando as ruas e o céu tingido de um azul profundo. O restaurante Cantinho do Sabor estava mais vazio do que o usual, o que agradava a Ricardo. Ele sempre apreciava a tranquilidade daquele lugar, um refúgio para sua mente cansada e um alívio para seu coração solitário. Naquele ambiente acolhedor, com paredes de tijolos à vista e uma iluminação suave que desenhava sombras elegantes sobre as mesas, ele se sentia em casa. Ricardo tinha 54 anos e, embora fosse um empresário de sucesso, reconhecido no mercado e com um futuro promissor à sua frente, ele carregava um vazio imenso em seu peito. Isso acontecia desde que a vida lhe tirou, de forma cruel e inesperada, a mulher que ele mais amava, Elisa. Ela morreu em um acidente de carro há mais de 2 décadas e, desde então, a dor da perda nunca o deixou. Cada canto de sua casa ainda guardava vestígios dela. A ausência de sua risada, o toque suave de suas mãos, o cheiro de seu perfume. Nada, absolutamente nada, preenchia aquele buraco. Apenas o trabalho o impedia de afundar na melancolia. Nos últimos anos, ele se acostumara com a solidão, até aceitá-la como parte de sua vida. Ele se dizia forte, um homem que aprendeu a seguir em frente, a ser resiliente. Mas, na verdade, todos os dias, ele se perguntava como seria sua vida se Elisa ainda estivesse ali ao seu lado. Como seriam as noites? Como seriam os almoços de domingo? As risadas compartilhadas com os filhos? Aquelas perguntas ecoavam em sua mente enquanto ele cortava com delicadeza a carne macia do prato. Com os olhos absortos nos pensamentos que o consumiam, Ricardo girava inconscientemente o anel de família no dedo. Era um anel de ouro branco com esmeraldas, um presente de seu pai. Havia sido passado de geração em geração, de bisavô para avô e depois para ele. Ricardo o considerava mais precioso do que qualquer joia ou bem material. Era o símbolo do legado de sua família, da força que se transmitia através das gerações. Quando Elisa faleceu, ele cogitou enterrá-lo com ela, um gesto simbólico para selar aquele amor eterno. Porém, algo o impediu. Aquele anel, ele sabia, carregava algo que ele nunca poderia abandonar. Era a prova de que a história dela e a dele ainda estavam entrelaçadas, apesar da morte. E ali, naquele restaurante simples, entre garfadas e pensamentos que pareciam não ter fim, Ricardo se permitia vagar por esses sentimentos. Quem ele seria agora, aos 54 anos? O que ele ainda esperava da vida? As parcerias de negócios, os números nas planilhas e as reuniões intermináveis já não o satisfaziam mais. Era apenas um pretexto para se manter ocupado, para não ter que enfrentar a dor que o seguia a cada passo. De repente, o som suave de um copo sendo colocado sobre a mesa interrompeu seus pensamentos. Era Lara, a garçonete que havia atendido Ricardo diversas vezes ali. Uma jovem com cabelo castanho claro, preso em um rabo de cavalo, e um sorriso tímido que sempre parecia refletir sua personalidade doce e reservada. Ela se inclinou levemente, com a garrafinha de vinho tinto em mãos. "Senhor Ricardo, mais vinho?" Ela perguntou com a voz suave, tentando interromper o silêncio entre eles como sempre fazia. Ele sorriu de volta, agradecendo a atenção, mas algo nela chamou sua atenção. Talvez fosse a maneira como ela olhou para o seu anel, como se tivesse visto algo que a perturbasse. Ricardo, curioso, franziu a testa e, por instinto, olhou para o anel novamente, como se tentasse entender por que aquela jovem parecia tão afetada. "Desculpe, senhor", disse Lara com a voz ligeiramente embargada, "mas aquele anel ele é idêntico ao que minha mãe usava." Ricardo congelou. Ele, que passava os dias procurando respostas sobre aquele anel, que o mantinha como um símbolo sagrado de sua história, agora ouvia uma frase que parecia vir de outro mundo. Como assim idêntico? Não havia mais anéis como o seu. Ele sempre soubera que havia apenas 3 desses anéis no mundo, e um deles estava em seu dedo. Quem mais poderia ter um igual? "Como assim idêntico?" ele perguntou, a voz saindo mais grave do que imaginava. Lara hesitou por um momento, os olhos se enchendo de uma tristeza que ela claramente tentava controlar. Ela respirou fundo antes de continuar.
Minha mãe, Vera, ela usava um anel igualzinho a esse. Eu não sei o que isso significa, mas quando vi o senhor com esse anel, meu coração quase parou. O rosto de Ricardo empalideceu. A primeira coisa que o invadiu foi uma sensação de desorientação. Como poderia ser? Como poderia haver outro anel daquele tipo? Ele não sabia o que pensar, se o que estava ouvindo era real ou se era apenas mais uma coincidência do destino que o estava desafiando. A verdade era que ele sempre se perguntara o que teria acontecido com os outros 2 anéis. Ele passara anos tentando rastrear sua origem, mas nunca tivera sucesso. Como poderia a jovem saber algo tão específico, algo que ele havia procurado em vão? Desculpe, senhora, mas a sua mãe usava este anel? Ele perguntou, sua voz trêmula. Sim, Lara respondeu, balançando a cabeça lentamente, como se tentasse processar o que estava dizendo. Ela faleceu há 2 anos em um acidente. Ela sempre dizia que esse anel era o único bem que ela queria levar. A história dele é longa, mas ela falava sempre sobre a importância dele para a nossa família. Ricardo se sentiu perdido. A mente corria a 1000 por hora, tentando compreender aquela revelação. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Lara, quase sem querer, continuou. Eu sei que isso parece estranho, mas eu tenho uma foto do anel da minha mãe. Se o senhor quiser, posso mostrar. Ricardo, já sem saber o que esperar, acenou com a cabeça. Sim, por favor. Com as mãos trêmulas, Lara tirou o celular da bolsa e procurou por algo nas fotos. Quando finalmente encontrou o que procurava, ela mostrou a imagem a Ricardo. Ele observou a tela com atenção, e quando a imagem apareceu, seu coração saltou no peito. Era idêntico ao seu anel. As esmeraldas, o ouro branco, o formato. A semelhança era inegável. Isso é impossível, sussurrou Ricardo, mais para si mesmo do que para Lara. Eu estou procurando por esses anéis há anos. Lara olhou para ele com um misto de curiosidade e preocupação, os olhos marejados. Senhor Ricardo, o que significa tudo isso? O restaurante parecia agora um lugar distante, como se a conversa tivesse criado uma atmosfera densa, carregada de algo que os 2 não podiam entender. Ricardo sentia o peso daquelas palavras, da revelação que mudaria tudo. Ele olhou para Lara e, por um instante, não sabia mais o que dizer. Ele se sentia como se estivesse diante de algo muito maior que ele, algo que ia além de simples coincidências. Ele tinha que entender mais. Ele precisava. Eu preciso saber mais sobre sua mãe, disse ele, sua voz agora firme, mas com uma ponta de urgência. Você pode me contar tudo? A história desse anel. O que sua mãe sabia sobre ele? Lara olhou para ele, agora com um semblante mais sério. Ela sabia que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. Ricardo ainda estava atordoado. Seus olhos estavam fixos na imagem do anel na tela do celular de Lara, e ele não conseguia desviar o olhar. A semelhança era tão perfeita, tão perturbadora, que parecia impossível. Havia algo de irreal naquele momento, como se o destino tivesse decidido brincar com ele, desafiando sua compreensão do que realmente havia acontecido todos esses anos. Lara, visivelmente ansiosa, observava a reação de Ricardo. Ela não sabia o que ele estava pensando, mas sentia que havia tocado em algo muito profundo, algo que jamais poderia imaginar. Os 2 estavam parados, imersos em uma espécie de silêncio compartilhado, como se o mundo ao redor tivesse se desconectado, deixando apenas eles 2 naquele pequeno restaurante. A tensão no ar era palpável. A jovem suspirou, quebrando o silêncio com um murmúrio tímido. Eu sei que parece estranho, mas minha mãe, ela sempre falava sobre vinhos e vinhedos. Isso é uma coincidência, não é? Quero dizer, você está tão focado nesse anel. Ela sempre dizia que um dia eu entenderia. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Elisa, sua amada, tinha a mesma paixão por vinhos. Eles haviam compartilhado momentos inesquecíveis em vinhedos no sul de Minas Gerais, onde os 2 passavam horas degustando vinhos finos e conversando sobre o futuro.
A lembrança dessas tardes recheadas de risos e olhares cúmplices o fez sentir um nó na garganta. Como poderia ser que, ao mesmo tempo, ela tivesse deixado essa filha, essa jovem mulher, que parecia tão familiar e estranha ao mesmo tempo? Com um esforço visível, Ricardo engoliu em seco e, com a voz baixa, perguntou: "Qual o nome completo da sua mãe?" Lara hesitou por um momento, seu olhar desconfiado, mas acabou respondendo: "Vera. Vera Andrade." A resposta parecia simples, mas o impacto das palavras foi devastador. O coração de Ricardo disparou no peito, e um frio gelado percorreu sua espinha. Ele tentava se controlar, mas seu corpo não reagia com a calma que ele tanto tentava impor. A voz dele saiu trêmula, quase inaudível. "Elisa Vera." Lara, com os olhos fixos nele, assentiu sem perceber o peso que essas palavras tinham para ele. "Sim, Elisa Vera." "Por quê?" Ricardo não conseguia processar a informação. Era como se o mundo estivesse desabando sobre ele. A figura de Elisa, sua esposa amada, aquela que ele acreditava ter perdido para sempre, agora surgia diante de seus olhos, reconstruída de uma maneira que ele nunca imaginara. Ela não havia morrido. Ela havia desaparecido. E essa jovem, Lara, com seus olhos grandes e curiosos, não era apenas uma garçonete do restaurante. Ela era sua filha. Ele fechou os olhos por um momento, tentando se agarrar à realidade. Mas tudo parecia um pesadelo. Ele se sentia como se tivesse sido atingido por um raio, uma revelação que nunca poderia ter antecipado. Não havia palavras para expressar o turbilhão de emoções que o invadiam, nem o medo que crescia dentro dele. Como isso era possível? Como ele jamais soubera da existência de Lara? Como Elisa poderia ter escondido isso dele? A respiração de Ricardo ficou mais pesada e ele olhou fixamente para Lara, a jovem que agora sabia ser sua filha. As palavras se formavam em sua mente, mas ele não conseguia pronunciá-las. Ele queria entender, queria saber tudo, mas o que ele mais temia era a verdade. Ele sabia que aquela descoberta mudaria tudo. Com as mãos tremendo, Ricardo se inclinou um pouco para frente, tentando focar, tentando manter a voz firme. "Lara, você é minha filha?" Ele mal conseguiu fazer a pergunta, a emoção apertando sua garganta. Lara o olhou com um semblante de confusão crescente. Ela estava visivelmente desconcertada, como se as palavras de Ricardo não fizessem sentido para ela. "Eu não entendo o que você está dizendo. Minha mãe nunca falou de um tal Ricardo. Ela sempre mencionou alguém, mas o nome que ela usava era G. G de gêmeos, talvez. Ela dizia que era o amor da vida dela." A voz de Lara vacilou, como se ela estivesse se desmembrando por dentro, tentando encaixar peças que, até então, eram só fragmentos confusos de seu passado. Ricardo sentiu um peso enorme em seu peito. G, a lembrança do apelido que Elisa costumava dar a ele, o atingiu com uma força brutal. Ele sabia o que isso significava. G era ele. Sempre fora. Era uma forma carinhosa, quase secreta, de Elisa chamá-lo. Mas por que ela nunca mencionara o nome dele? Por que ele nunca soubera da existência de Lara? Ele se levantou abruptamente, a cadeira rangendo no chão, e começou a andar de um lado para o outro, tentando controlar a raiva e a tristeza que ameaçavam tomar conta de si. Ela escondeu você de mim, Lara, disse ele, sua voz embargada, mas cheia de dor. Por quê? Por que ela faria isso? Eu não entendo. Lara olhou para ele, uma mistura de desconfiança e desespero nos olhos. Minha mãe nunca falou de você. Nunca mencionou um tal Ricardo. Para mim, ela sempre foi minha mãe, só ela. Eu não sabia que havia algo mais. Eu não sei o que pensar agora. Ricardo parou e olhou para ela, o olhar fixo e angustiado. A dor era insuportável, mas ele precisava entender, precisava saber a verdade. Ele sabia que não poderia viver com essas dúvidas. A angústia que o corroía era agora uma força imensa, uma pressão que o impelia a descobrir tudo. Lara, escute, por favor, ele implorou, a voz tremendo.
Eu preciso saber o que aconteceu. Sua mãe, ela não morreu. Ela desapareceu. Eu não sei por quê, mas ela teve que fazer isso. Algo terrível estava acontecendo, e eu temo que você esteja envolvida nesse mistério. Lara olhou para ele, agora começando a entender a gravidade das palavras de Ricardo. Desapareceu? Mas como isso é possível? Eu não entendo. Ela sempre falou sobre sua vida, mas nunca disse nada sobre isso, sobre esse tal Nestor Barreto. Ricardo gelou ao ouvir o nome. Nestor Barreto. Um homem sombrio do passado, alguém que ele achava ter deixado para trás, mas que agora parecia estar ligado a todos os mistérios envolvendo Elisa. Nestor não era apenas um homem perigoso, ele era uma ameaça que havia perseguido a família de Ricardo anos atrás, e ele temia que essa mesma ameaça fosse o motivo pelo qual Elisa teve que desaparecer. O nome de Nestor trouxe à tona uma memória sombria, uma lembrança de noites em que ele e Elisa haviam vivido com medo, sempre fugindo, sempre tentando escapar da sombra desse homem cruel. Mas Elisa nunca contou a ele por que tinha decidido desaparecer, por que se afastou. Talvez ela tenha feito isso para proteger Lara, para protegê-los de algo ainda maior. Ricardo respirou fundo e olhou para Lara, a jovem que agora ele sabia ser sua filha. Ela não sabia nada disso, e ele não sabia como contar a ela a verdade sobre o homem que sempre os perseguiu nas sombras. Ele se perguntou se ela estaria pronta para essa revelação, se ela teria força para lidar com o passado que estava prestes a ressurgir. A verdade estava mais perto do que ele imaginava, e os fantasmas do passado finalmente começavam a sair de seus esconderijos. E Lara, com seus olhos brilhando de confusão e incerteza, seria agora a chave para um mistério que poderia mudar a vida de ambos para sempre. O silêncio na pequena sala do restaurante foi profundo e cortante. Ricardo e Lara estavam parados, os dois imersos em pensamentos confusos e turbulentos. A conversa que havia começado com um simples comentário sobre o anel de família agora tomava uma proporção que Ricardo jamais imaginara. Ele sentia como se estivesse afundando em um mar de emoções e revelações que não sabia como lidar. Lara estava visivelmente agitada. Seus olhos estavam marejados e ela falava com a voz trêmula, mas ainda assim havia uma determinação em suas palavras. Eu não sei o que você pensa disso, Sr. Ricardo, mas minha mãe sempre teve um segredo. Algo muito grande. Ela nunca ficou em um lugar por muito tempo. Mudava de cidade, mudava de nome. Eu nunca soube por quê. Ela deu um suspiro profundo, tentando organizar as ideias na mente. A última vez que eu conversei com ela sobre isso, ela me disse que estava fugindo de algo, mas ela nunca quis me contar o que era exatamente. Ricardo ficou em silêncio, sentindo o peso de suas palavras. A sensação de desorientação estava se tornando insuportável. Ele tentava processar tudo o que Lara estava dizendo, mas parecia que a realidade estava se moldando de uma maneira que ele jamais poderia ter previsto. O que ele sabia sobre Elisa, o que ele acreditava saber, parecia agora um reflexo distorcido de uma história muito maior e muito mais complexa. Ele olhou para Lara, os olhos fixos nela, e uma pergunta escapou de seus lábios quase sem querer. Quem estava atrás dela, Lara? Por que ela fugia? O que estava acontecendo? Lara balançou a cabeça lentamente, como se a resposta a essa pergunta fosse um peso enorme demais para carregar. Ela nunca me contou tudo, mas quando mencionei o nome Nestor Barreto, ela simplesmente congelou. Ela ficou pálida e eu percebi que havia algo muito errado. Ela me disse que, se algum dia eu ouvisse falar dele, eu deveria ficar longe. Mas eu não sabia quem ele era. Não sabia o que ele representava. Naquele momento, as palavras de Lara atingiram Ricardo com a força de um soco. Nestor Barreto. O nome ressoou em sua mente como um eco sinistro. Ele não havia ouvido falar de Barreto em anos, mas a menção de seu nome trouxe à tona uma avalanche de lembranças. Barreto não era apenas um homem comum. Ele era um criminoso. Alguém que estava envolvido em negócios escusos, uma figura sombrio e ameaçadora que havia tentado pressionar Ricardo no passado,
tentando forçá-lo a ceder parte de suas vinícolas. Barreto era conhecido por sua crueldade, e Ricardo sabia, por experiência própria, o quão longe ele estava disposto a ir para conseguir o que queria. A imagem de Elisa apareceu diante dos olhos de Ricardo, mais vívida do que nunca. Ela sempre havia sido uma mulher forte, determinada e orgulhosa. Ela jamais permitiria que alguém como Nestor Barreto controlasse sua vida ou seus negócios. Mas, naquela época, ela e Ricardo estavam em uma situação extremamente vulnerável. As vinícolas estavam enfrentando problemas financeiros e Barreto estava sempre pressionando, tentando tomar o controle da empresa, ameaçando destruir tudo o que eles haviam construído. Elisa, no entanto, nunca cedera. Ela sempre foi contra qualquer tipo de envolvimento com Barreto. Ela sabia que aquele homem era perigoso demais, que ele não hesitaria em fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos. E agora, Ricardo entendia. Elisa não havia morrido por acidente. Ela havia forjado sua morte para proteger sua família, para proteger Lara, para que o perigo não alcançasse as pessoas que ela mais amava. A revelação atingiu Ricardo com a força de um vendaval. Ele sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Durante todos esses anos, ele acreditara que Elisa havia morrido em um trágico acidente. Mas ela havia se escondido. Ela fizera isso para mantê-los seguros, para que nenhum mal chegasse até eles. E ele nunca soubera. Ele nunca soubera que ela havia sacrificado tanto por ele, por sua filha, por tudo o que tinham construído juntos. A dor no peito de Ricardo era insuportável. Ele fechou os olhos tentando manter o controle. Ele sabia que a verdade que estava diante dele era algo que mudaria sua vida para sempre, mas a magnitude disso ainda o fazia vacilar. Ela fez isso por nós, murmurou ele, mais para si mesmo do que para Lara. Ela se escondeu para nos proteger, para me proteger. Lara observou-o com atenção, a expressão de confusão misturada com tristeza. Ela não compreendia totalmente o que ele estava sentindo, mas via claramente a dor estampada no rosto de Ricardo. Ela não sabia a extensão do que sua mãe havia feito, mas agora entendia que havia algo mais profundo entre sua mãe e aquele homem à sua frente. Ricardo respirou fundo e se sentou novamente à mesa. Ele estava exausto, mentalmente esgotado. A conversa havia tomado rumos que ele nunca imaginara, e ele sabia que ainda havia muito mais a ser revelado. Mas a última parte da história de Elisa era a mais dolorosa de todas. Ele se virou para Lara e, com a voz embargada, disse: Lara, tem mais. Eu preciso te contar algo que vai ser difícil para você ouvir. Lara olhou para ele, seus olhos preenchidos de incerteza, e ela assentiu. O que você precisa me dizer? Minha querida, começou Ricardo com a voz trêmula. Elisa, ela faleceu. Ela morreu de câncer há 2 anos. Eu não sabia disso. Ela não queria que ninguém soubesse. Ela nunca me contou. Ela guardou tudo para si porque sabia que, se eu soubesse, isso me destruiria. Ela não queria que o sofrimento dela fosse o meu fardo. Ela não queria que eu soubesse a verdade sobre sua doença. O silêncio entre os dois foi ensurdecedor. Lara parecia completamente paralisada, como se o impacto daquelas palavras tivesse sido forte demais para ser absorvido de uma vez. Ela olhou para ele, seus olhos agora marejados, e suas palavras saíram baixas, quase como um sussurro. Então, ela morreu. Sozinha? Ricardo engoliu em seco, sentindo a dor de suas próprias palavras. Sim, ela morreu sozinha. Não porque ela não tivesse amor, mas porque ela sabia que, se eu soubesse, isso me destruiria. Ela fez isso para proteger todos nós, para que o sofrimento dela não fosse uma carga para ninguém. Ela se afastou para nos salvar. Lara ficou em silêncio, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Ela nunca imaginara que a mãe havia vivido toda aquela dor em segredo, que sua mãe, a mulher que ela sempre considerou imbatível e inquebrantável, tinha sofrido tanto. E mais doloroso ainda era a revelação de que o homem à sua frente, Ricardo, não só havia sido a chave para a decisão de Elisa,
mas também o pai que ela nunca soubera que tinha. Ricardo não sabia como consolar Lara. Ele também estava se afogando em suas próprias emoções, tentando entender como tudo aquilo havia acontecido sem que ele tivesse percebido. Ele queria, de alguma forma, trazer Lara para mais perto dele, para ajudá-la a lidar com a dor da perda, mas ele também sentia que o abismo entre eles ainda era imenso. Ele havia perdido Elisa de uma maneira tão cruel e inesperada e agora tinha que lidar com as consequências desse vazio. Lara, eu não sei o que dizer para você, disse Ricardo, sua voz quebrando, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar, para que possamos descobrir tudo o que ficou para trás. Lara olhou para ele, uma mistura de tristeza e resignação no rosto. Eu não sabia, Sr. Ricardo. Eu não sabia nada disso. Eu não sei o que fazer com tudo isso. Mas, naquele momento, ambos sabiam que a verdade os uniria de uma forma que nenhuma palavra ou explicação poderia alterar. O passado de Elisa estava finalmente vindo à tona, e agora juntos, Ricardo e Lara precisavam lidar com os fantasmas que ela havia deixado para trás. A jornada deles estava apenas começando. Ricardo não conseguia mais afastar a necessidade de descobrir a verdade. Cada pedaço da história que Lara revelava o fazia sentir como se uma parte crucial da sua vida estivesse sendo desenterrada, como se uma série de peças de um quebra-cabeça finalmente estivesse começando a se encaixar. Mas, por mais que as revelações tivessem sido chocantes, ele sentia que ainda faltava algo, algo que explicasse o sacrifício de Elisa, o motivo de sua partida, a razão pela qual ela havia forjado sua própria morte e desaparecido. Depois de uma noite de insônia em que a mente de Ricardo não parava de rodar, ele tomou uma decisão. Ele precisava ir a Pirenópolis, um pequeno município no interior de Goiás, onde Elisa havia sido enterrada. Lara não entendia muito bem a razão por trás dessa viagem, mas quando Ricardo lhe pediu para acompanhá-lo, ela sabia que não poderia recusar. Ela tinha passado anos sem saber a verdade sobre sua mãe, sem entender o que realmente havia acontecido com ela. E agora, ao lado de Ricardo, ela sentia que as últimas peças desse enigma estavam prestes a ser reveladas. O caminho até Pirenópolis foi longo, mas o silêncio dentro do carro foi preenchido por uma tensão crescente. Lara olhava pela janela, seus pensamentos viajando para um passado distante. Ela sentia um vazio no peito, misturado com uma inquietação que não conseguia compreender completamente. Embora agora soubesse a verdade sobre sua mãe, não sabia como lidar com ela. Elisa, a mulher que ela tanto amava e admirava, agora parecia ter sido uma estranha para ela, uma figura envolta em segredos e mistérios. O que mais ela não sabia? Quais outras facetas de sua mãe estavam escondidas? Ricardo, por outro lado, estava absorvido pela mesma dúvida, mas sua preocupação estava voltada para o que ele encontraria naquele cemitério. Ele sabia que ali, naquele pequeno vilarejo, estava a última página da história de Elisa, e ele precisava entender por que ela havia tomado tantas decisões dolorosas e talvez incompreensíveis. Quando finalmente chegaram ao cemitério de Pirenópolis, o ambiente parecia envolto por uma quietude respeitosa. O cemitério era simples, com túmulos de mármore e pedras, cercados por árvores altas e antigas. O ar fresco da manhã invadia o local, e tudo parecia imutável, como se o tempo ali tivesse parado. Lara andou até a tumba de sua mãe, um túmulo simples, mas com uma inscrição que a fazia sentir uma conexão profunda com a mulher que ela havia perdido. Ela sempre visitava o local, mas jamais havia se aproximado o suficiente para examinar cada detalhe. Ali, naquele momento, Lara sentiu o peso da presença de Elisa mais forte do que nunca. Ela podia sentir a falta de sua mãe, mas também sabia que estava diante de uma verdade que ela ainda não compreendia completamente. Ricardo a observava de longe, com o coração apertado. Ele sabia que esse era o momento em que Lara teria que enfrentar o que ela não sabia. O que Elisa havia escondido dela. E talvez o que ela jamais soubera sobre seu próprio pai. Lara, chamou ele com a voz suave, mas carregada de emoção. Eu sei que isso é muito difícil,
Mas precisamos entender o que Elisa deixou para trás. Precisamos saber o que aconteceu com ela. Lara se virou para ele, os olhos ainda marejados. Ela sabia o que ele estava dizendo, e com um suspiro, começou a se aproximar do túmulo, seus pés pesando como se o chão abaixo dela fosse mais do que só terra. Quando se agachou perto da lápide, algo chamou sua atenção. Havia uma carta envelhecida, mas cuidadosamente guardada entre as flores frescas que ela sempre deixava ali. Lara estendeu a mão trêmula e a retirou, seu coração batendo mais rápido. Ela sabia que aquela carta estava ali por uma razão. Ela olhou para Ricardo e, com um gesto hesitante, entregou-lhe a carta. Ele a abriu com delicadeza, as palavras que ali estavam prestes a mudar tudo o que ele pensava saber sobre Elisa. Com o papel em mãos, Ricardo respirou fundo e começou a ler em voz baixa mais para si mesmo do que para Lara. Meu amado Ricardo, se você está lendo isso, então provavelmente já passei para outro plano. Eu escrevi essas palavras com a esperança de que um dia você compreenda as razões pelas quais fiz o que fiz. Sei que nossa história foi marcada por amor, mas também por sacrifícios. Eu te amo mais do que palavras podem expressar. E a dor de nos separarmos é mais profunda do que você poderia imaginar. A decisão de desaparecer foi difícil, mas foi feita com o coração pesado. Eu sabia que Nestor Barreto estava se aproximando e depois de muitas ameaças vi que não havia outro caminho a seguir. Ele queria tudo de nós, Ricardo. Queria destruir nossa família, nossas vinícolas e até mesmo nossas vidas. Fui forçada a agir, a tomar a decisão de me afastar para proteger você e nossa filha, Lara. Não posso sequer imaginar o quanto essa decisão te feriu, mas eu fiz isso para que você e ela tivessem uma chance de viver em paz, longe de todo o mal que aquele homem representa. Eu sei que você nunca entenderia minha escolha, e por isso nunca te falei a verdade. Eu morri para todos, mas não para você. Fui embora para que Lara fosse criada longe do peso do nosso passado. E eu morri para que você tivesse tempo para recomeçar, para viver sem o fardo da ameaça que pesava sobre nós. Eu não queria que nossa filha crescesse com medo, sem saber a verdade. Agora, Nestor está morto, e tudo o que eu fiz foi em vão. Mas finalmente, você pode entender. Lara é sua filha, Ricardo. Eu sei que isso é difícil para você aceitar, mas ela sempre foi sua filha. Você, que sempre foi o homem que amei, tem o direito de conhecer a verdade agora. Cuide dela. Ela precisa de você, assim como eu precisei de você em todos os dias da minha vida. Com todo o meu amor, Elisa. A última palavra caiu no ar como uma bomba. Ricardo sentiu as lágrimas queimando em seus olhos, mas ele não as conteve. A dor de ler aquelas palavras, de entender o sacrifício que Elisa fizera, era insuportável. O peso da carta era como uma carga imensa que ele não sabia como carregar. Lara, que observava em silêncio, agora compreendia tudo. Ela finalmente entendia a magnitude do que sua mãe fizera por ela, por eles. O sacrifício de Elisa havia sido maior do que qualquer um poderia imaginar. Ricardo, com a voz embargada, olhou para Lara. Ela fez isso por nós, Lara. Ela nos salvou e agora... Você sabe a verdade. Lara estava em choque, mas uma onda de gratidão e tristeza a invadiu. Ela finalmente compreendia sua mãe. Finalmente sabia quem era, o que Elisa havia escondido dela para protegê-la. E ao olhar para Ricardo, ela percebeu que agora tinha uma família. Uma família que ela nunca soubera que tinha, mas que a partir daquele momento ela sabia que poderia contar. Eles estavam juntos naquela verdade e era só o começo de uma nova jornada. O tempo, como sempre, traz consigo mudanças e, para Lara e Ricardo, essas mudanças foram profundas e transformadoras. O peso da verdade finalmente havia sido revelado e a sombra do passado, por mais dolorosa que fosse, começava a se dissipar, permitindo que a luz da esperança e da reconstrução tomasse seu lugar. No começo, o processo de reconstrução não foi fácil. Lara, agora ciente de sua verdadeira identidade e do sacrifício de sua mãe, enfrentava os desafios de integrar-se à vida que Elisa havia tentado manter em segredo.
Mas, com o apoio de Ricardo e de sua nova família, ela estava determinada a honrar o legado de sua mãe e a dar um novo significado à sua vida. Ricardo, por sua vez, abraçava o papel de pai com um carinho e uma dedicação que ele nunca imaginara que teria. Embora a dor de ter perdido Elisa nunca desaparecesse, ele agora via a presença dela através de Lara. O vínculo entre eles era algo que ele nunca tinha experimentado antes, e ele sabia que tudo o que sua esposa fizera, seu sacrifício, sua luta, sua fuga, fora por um único motivo: para que Lara tivesse uma chance de viver uma vida plena e feliz. E agora, com Lara ao seu lado, ele estava pronto para cumprir o desejo de Elisa. O mundo ao redor deles começou a perceber a força da família Monteverde, e não demorou para que Lara encontrasse seu lugar no coração das vinícolas. Ela trouxe consigo uma visão renovada, uma paixão pela arte de produzir vinhos que lembrava a energia vibrante de sua mãe. Ao contrário do que muitos pensavam, ela não apenas assumiu uma posição no legado familiar, ela o transformou. Seu olhar criativo e inovador revitalizou as vinícolas de uma maneira que ninguém poderia ter imaginado. Lara se tornou a diretora criativa da marca e logo introduziu uma linha de vinhos exclusivos que ela nomeou em homenagem à sua mãe, Almendra. O nome Almendra não era apenas uma homenagem à mulher forte que a havia criado, mas também um tributo ao espírito resiliente de todas as mulheres que, como Elisa, enfrentam batalhas invisíveis e silenciosas. A marca não demorou a ganhar popularidade, e logo Almendra se tornou um nome conhecido não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Era mais do que um vinho. Era uma história de amor, coragem e superação que tocava corações por onde passava. Mulheres de todas as idades viam Lara como uma inspiração, e a forma como ela conseguiu transformar a dor em força tornou-se um exemplo para muitas. Em pouco tempo, a história da família Monteverde se espalhou pelo mundo. Lara se tornou uma figura central em eventos de prestígio, suas palavras ecoando em palcos internacionais, onde ela compartilhava não apenas a história de sua mãe, mas também a visão de futuro que ela tinha para as mulheres e crianças que, assim como ela, passaram por momentos difíceis. O sacrifício de Elisa se tornou um símbolo de resistência e amor incondicional. E a trajetória da família Monteverde tocou pessoas de todas as partes do globo. Foi em um desses eventos, no coração de um grandioso salão em São Paulo, que Lara deu o passo decisivo para deixar sua marca no mundo. Durante uma cerimônia real, onde celebridades, empresários e líderes de diferentes países estavam reunidos, ela fez um anúncio que mudaria a vida de muitas pessoas. Hoje, com muito orgulho e com o espírito de minha mãe, Elisa, que dedicou sua vida a garantir um futuro melhor para todos nós, anuncio a criação da Fundação Almendra. A plateia ficou em silêncio, e depois uma onda de aplausos tomou conta do ambiente. A Fundação Almendra tinha como objetivo ajudar mulheres e crianças a superarem obstáculos, a lutarem por seus sonhos e a acreditarem que, independentemente das dificuldades, sempre há uma luz no fim do túnel. Lara queria que sua mãe fosse lembrada não apenas por sua força, mas pela maneira como ela tinha usado a dor para criar algo bonito, algo que ajudaria os outros a crescer e a prosperar. A fundação, logo após sua criação, se espalhou por diversas cidades do Brasil. E com o apoio da vinícola Almendra, ela conseguiu angariar recursos para apoiar centenas de projetos sociais. Lara, agora não só uma empresária de sucesso, mas uma defensora ativa da igualdade de gênero e do empoderamento feminino, dedicava boa parte de seu tempo a essa causa. Ela sabia que Elisa, sua mãe, teria se orgulhado de ver o impacto positivo que sua história havia gerado no mundo. Anos depois, a vida de Lara continuava em transformação. Ela estava grávida de seu primeiro filho e, ao olhar para o futuro, não podia deixar de se sentir grata por tudo o que havia conquistado, mas também por tudo o que Elisa lhe deixara. O legado da mãe, marcado pelo sacrifício, pela coragem e pelo amor, continuava vivo em cada passo que ela dava. Lara sabia que a jornada de Elisa, com todas as suas dificuldades, não era apenas uma história de sofrimento. Era uma história de amor eterno, que havia perdurado através dos tempos, e agora
ela a carregava dentro de si. O legado de Elisa não era apenas o que ela havia feito em vida, mas também o que ela havia plantado no coração de sua filha. Lara, agora plenamente consciente do que sua mãe fizera por ela e por todos que amava, tinha um novo propósito. Ela sabia que sua missão era continuar o trabalho de Elisa, proteger as futuras gerações e garantir que outras mulheres e crianças tivessem as mesmas oportunidades que ela teve, agora com a segurança de saber que, no final, o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas se transforma. Na cerimônia de lançamento da Fundação Almendra, enquanto Lara estava no palco, rodeada por amigos, familiares e colaboradores, ela sentiu um peso imenso se dissipando de seus ombros. A dor que sentia pela perda de sua mãe havia dado lugar a um amor profundo e imortal. Ela olhou para o público, para Ricardo, que estava entre os presentes com um sorriso orgulhoso, e para o futuro de sua família, que estava prestes a crescer. Em sua barriga, seu filho se movia, e ela sentiu que o círculo de amor estava finalmente se completando. O futuro parecia radiante. A história de Elisa, marcada por sacrifícios, mas também por amor e coragem, agora ressoava no coração de todos. O mundo finalmente conhecia a verdadeira história da família Monteverde, e ela era, acima de tudo, uma história de renascimento, esperança e um amor que jamais se apagaria. A verdade, agora clara e imortal, era que, mesmo após a morte, o legado de Elisa nunca cessou. Ele continuaria vivo, eterno, por meio de Lara, da Fundação Almendra, e de todos aqueles cujas vidas foram tocadas pela força inquebrantável de uma mulher que fez tudo por amor. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.